Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Novamente, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Diga assim: Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Glória a Deus. Jesus, ele tem como uma das suas especialidades aparecer, se manifestar em momentos de crise. Não é, presbítero Caio? Deus abençoe, viu? Jesus, ele tem, eu posso dizer, a mania, não é? De aparecer e se revelar de forma muito poderosa em momentos de crise. Quando você volta ao capítulo 20, você vê que no final Jesus aparece duas vezes aos discípulos. Primeiro, do versículo 20, 19, capítulo 20 e 19, ele aparece no mesmo dia da ressurreição. Os discípulos estão em Jerusalém, fechados com medo dos judeus, e o texto vai dizer que Jesus, ele aparece no meio deles, dizendo: paz seja convosco, mostra as mãos e dá orientações. Tomé não estava, e os discípulos avisam Tomé quando Tomé chega: o mestre apareceu aqui. E Tomé diz: eu não acredito, só acredito vendo. Porque tem crente que é assim, né? Ele só acredita se ver. E ele não poderia nem usar o termo crente, porque crente significa crer sem ver. E Jesus disse, e os discípulos disseram a Tomé, ele apareceu aqui, ele disse: eu só acredito se eu tocar na ferida. E o texto vai dizer que depois, um pouco abaixo, Jesus aparece novamente depois de 8 dias. E Tomé está agora no meio deles. E Jesus então olha para Tomé e fala: Tomé, vem aqui, coloca o dedo na ferida. Tomé, você precisa ser crente, não incrédulo. Diga assim: eu preciso ser mais crente e deixar de ser incrédulo. Aleluia. Jesus então se retira. Os discípulos saem dali de Jerusalém, da casa de Tomé, e vão para a Galileia, mais de 160 quilômetros. E num dado momento, Pedro, ele verbaliza: olha, eu vou pescar, versículo 3, eu vou pescar. Quando ele disse eu vou pescar, os demais discípulos disseram: então nós também vamos. Porque Pedro sabia o que estava fazendo. Pedro era um expert da pesca. Pedro conhecia o melhor momento para se pescar. Pedro conhecia a temperatura da água, a salinidade da água. Pedro conhecia qual era a melhor lua para se pescar, a iluminação, o vento. Pedro conhecia tudo. Pedro, ele obtinha barcos onde ele pescava e ainda locava outros barcos. Pedro morava em Cafarnaum, uma cidade à beira-mar, uma cidade conceituada daquela região da Galileia. E Pedro, pelo que parece, ele era muito influente no seu meio. E quando Pedro disse vou pescar, ele influenciou os outros 6 discípulos que estavam com ele. Porque se Pedro está dizendo que vai pescar, eu vou também, porque eu conheço Pedro. Pedro sabe o que está falando. Pedro entende daquele negócio. É a expertise de Pedro. Pedro, com certeza, está nos levando para algo muito promissor. Mas o texto vai dizer que eles trabalharam a noite toda, mas não pegaram nada. E o que eu entendo com isso? Eu entendo que eles não pegaram nada porque eles estavam fora de uma direção, eles estavam fora de uma visão, eles estavam fora de um propósito. Quando Pedro assume a liderança, Pedro faz o certo, porque em todo grupo alguém precisa tomar a direção, a dianteira. Entretanto, Pedro toma a dianteira para fazer algo que está fora do propósito de Deus. E os discípulos, sem titubearem, seguem a Pedro. Trabalham a noite inteira
Mas o texto vai dizer que eles não pescaram nada, nada, porque Jesus não havia chamado Pedro para ser pescador de peixes. O pescador de peixes, ele pega o peixe vivo e mata para comer. O pescador de almas, ele pega o ser humano morto e traz para a vida para viver. Jesus havia mudado o contexto da vida de Pedro. E Pedro, exercendo sua liderança, influenciou negativamente os outros, dizendo: eu vou pescar, eu vou voltar à minha antiga vida. E Jesus havia tirado Pedro daquele contexto, dizendo: vem, segue-me, e ele foi. Mas Pedro agora, pela ausência física de Jesus, ele resolve voltar à vida antiga. E às vezes nós somos tentados, devido às situações, devido aos problemas, às lutas que enfrentamos, a voltar à antiga vida. A questão é, nós temos a convicção de quem somos em Cristo, nós temos a convicção de que fomos chamados para uma mudança de vida, nós temos a plena convicção de que Deus já nos tirou de um ambiente e nos colocou assentado nas regiões celestiais. Se nós temos essa convicção, isso pode até passar pela nossa cabeça, porém a graça de Deus que superabunda em nós, suplanta tudo isso, e nos faz voltar ao nosso lugar, que é na presença de Deus. Pedro estava tão aterrorizado, que ele não conseguiu ver isso, porque de todos os discípulos, Pedro foi o que ouviu, lá dentro do Sinédrio, antes da cruz. No momento da ceia, Pedro ouviu: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E foi o que aconteceu. Pedro agora está atormentado, porque realmente se cumpriu o que Jesus havia dito a respeito dele. Ele vai para a Galiléia e os discípulos vão com ele. E de todos os discípulos, ele era o mais atormentado. Então o desejo de voltar a pescar não foi de todos os discípulos, mas mais de Pedro, porque Pedro percebeu que decepcionou a Jesus. E às vezes nós também, em algum momento, decepcionamos a Jesus. Mas a graça de Deus nos traz a conscientização de que Ele já mudou a nossa vida e que o mundo já não tem mais lugar para nós. O mundo não tem mais lugar para você. O teu lugar está garantido na presença do Senhor. E quando Pedro diz: eu vou pescar, ele influencia os outros devido à sua liderança. E o texto diz que nada pescaram. Por quê? Porque quando nós saímos do propósito, da direção de Deus, nós não prosperamos. A nossa vida para. A nossa vida não flui. Algo impede o nosso desenvolvimento. Deus, nesta manhã, Ele me orienta a te fazer um alerta. Amém? Todas as vezes que você for tentado a voltar para a velha vida, feche os olhos, respira fundo e peça em espírito: Pai, enche a minha vida como o Senhor me encheu anteriormente e me dá novamente um sentimento de paternidade, me faz sentir filho novamente. E eu tenho a plena convicção de que o Espírito Santo de Deus vai fluir na tua vida, glória a Deus, e você vai ter paz, e não vai ter mais o desejo de voltar para aquela vida que você exercia, vivia antes. Embora lutaram a noite toda com as suas forças, nada pescaram, porque a vida de quem está fora do propósito de Deus é assim, é uma vida de luta, é uma vida de labuta, é uma vida de trabalho em cima de trabalho, de correria em cima de correria, é o que mais a gente ouve hoje. Quando você liga para alguém: aí, está tudo bem? Estou na correria. Por quê? Estamos trabalhando com as nossas forças, estamos trabalhando com o nosso braço, com o nosso intelecto. Quando nós trabalhamos, simplesmente trabalhamos. Mas quando nós oramos, é Deus, é o céu que trabalha por nós. Deus está te convidando nesta manhã a confiar mais nele, a correr menos e orar mais. Deus está te convidando nesta manhã a parar de usar o machado sem corte na árvore e parar para afiar o seu machado.
Porque quando você afia o seu machado em oração, com poucas batidas a árvore cai. Então Deus está tocando e mandando eu falar para alguém aqui, que você está correndo demais, como Marta, atarefado, ansioso, afadigado com muitas coisas. Mas existe um ambiente melhor para você, que é estar no centro da vontade dEle. Glória a Deus. Você precisa voltar ao centro da vontade de Deus. E Pedro não entendeu isso. Ele precisou trabalhar uma noite inteira para notar que estava fora. Quando amanhece o dia, o texto vai dizer no versículo de número 4, que ao amanhecer, Jesus estava na praia. Olha que coisa interessante. Ao amanhecer, Jesus está na praia, mas os discípulos não o reconhecem. Por que não reconhecem? Porque estão a de 90 a 100 metros de distância. O texto diz 200 côvados. Estão a uma distância razoável, em cima do barco, cansados, suados, enrolando redes. E Jesus agora aparece na praia, ao amanhecer. A penumbra não o possibilita uma visão totalmente clara. Não há um discernimento pleno. E eles não veem que é Jesus. Por quê? Porque o distanciamento, quando estamos fora do propósito, nós não enxergamos Jesus ao nosso lado no meio dos nossos problemas e no meio dos nossos desafios. Toda vez que você está tentando resolver um problema pelas suas forças, você não vai perceber que Jesus está lá. Você vai ficar impossibilitado de notar a presença de Jesus ao seu lado, querendo dizer para você: calma, não precisa correr tanto, eu estou aqui, confia em mim. E eles não perceberam que Jesus estava na praia. O distanciamento causou um desfoque na visão daqueles discípulos. E às vezes nós também ficamos assim, não percebemos que em meio à luta, em meio à tempestade, em meio às dificuldades, Jesus está ao nosso lado. Aleluia. Talvez hoje você está vivendo isso. Talvez você não está enxergando Jesus em meio a esse problema, em meio a essa dificuldade, mas Jesus sempre permaneceu ao seu lado. Jesus está aí do seu lado, glória a Deus. Então apenas confie que tudo vai ser colocado no lugar, na hora e no momento certo. Deus, Ele vai preparar tudo. Então descansa o teu coração e confia que Jesus, Ele está aí contigo. Apenas você não está enxergando, mas confia. Acalma o teu coração, descansa em Deus, porque Jesus nunca te deixou sozinho até o dia de hoje. Glória a Deus. A pesca sem Jesus é uma pesca sem propósito. A pesca sem Jesus é uma pesca sem fruto. A pesca sem Jesus só causa canseira, enfado, dor de cabeça, desgosto, descontentamento. Mas a pesca com Jesus, ela é diferente. Porque nesse texto nós vemos o contraste da pesca sem Jesus e da pesca com Jesus. Jesus está na praia. Eles não veem que é Jesus. Aí Jesus fala com eles. Jesus diz: filhos. Olha que coisa. Embora quando nós estamos longe do propósito de Deus e vemos que tudo deu errado, a gente se sente um pouco abandonado. Mas Jesus, mesmo diante desse distanciamento causado pelos discípulos, Jesus vai à praia e ainda os chama de filhos. Porque mesmo que você nessa manhã tenha se afastado da igreja, mesmo que você tenha vindo nos visitar hoje aqui, está descontente com a igreja aqui, onde você congrega, você continua sendo filho. Talvez você não está nos seus melhores dias. Talvez você não tenha sentido a presença de Deus pujante como outrora. Mas nessa manhã Ele me manda avisar e lembrar você que você continua sendo filho. Você continua sendo filha. Talvez não é o melhor momento da sua vida, mas você ainda é filho, você ainda é filha. Não, mas não tem nada dado certo, pastor. Mas Ele me impulsiona para te dizer que está dando certo, estando dando certo ou não, você continua sendo filho e você continua sendo filha. Filho e filha, você tem uma identidade. Glória a Deus. Você tem uma identidade. E é isso que Jesus começa a fazer quando os chama de filhos. O termo filhos ali vem da palavra paidia, que é um termo carinhoso. Mais ou menos assim: filhinhos, queridos.
meus filhos queridos. Jesus, quando chama ele de filhos queridos ou filhinhos, Jesus está automaticamente, quando entra a palavra pelo ouvido, o cérebro capta, se assenta na alma e desce para o espírito. O interior desses homens é restaurado. Glória a Deus, porque a palavra veio afirmando: você tem uma identidade. Aleluias. Vocês têm uma identidade. Vocês não foram fruto de um projeto que não deu certo e a última instância foi Jesus. Não, Jesus olhou para vocês. Jesus derramou graça sobre a vida de vocês. Jesus depositou fé em vocês. E através daquilo, de um poder de decisão, vocês disseram sim, glória a Deus, e se tornaram filhos de Deus por adoção. Aleluias. Jesus restaura a identidade. Segundo, Jesus se preocupa com a necessidade. Porque Jesus fala: tendes aí alguma coisa de comer? Jesus se preocupa com a identidade. E Jesus agora se preocupa com a necessidade. Porque quem é filho pode passar lutas, provas e enfrentar desafios, mas nunca, nunca vai passar um momento em que a presença do Senhor vai te abandonar. E quando a presença do Senhor está conosco, em meio à crise nós temos solução, em meio à fome nós temos pão, em meio à dureza do bolso nós temos escape, em meio à solidão nós teremos companhia, porque a presença do Senhor, aleluia, é aquilo que supre todas as nossas necessidades. Então não importa o momento que você esteja passando, não importa a luta que você esteja enfrentando, o Senhor se preocupa com a tua necessidade. Então abra o teu coração, descansa no teu Deus, porque se até agora não faltou veste, calçado, alimento, não faltará amanhã, porque o Senhor teu Deus é o Deus que se preocupa com a tua necessidade. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus da provisão, glória a Deus. Em terceiro lugar, primeiro, restaura a identidade. Segundo, se preocupa com a necessidade dos seus filhos. Em terceiro lugar, ele expõe a limitação do homem. Tem alguma coisa para comer? Lá do barco, Pedro responde: trabalhamos a noite toda inteira e não pescamos nada. Aí Jesus confronta, expõe a incapacidade humana, porque eles trabalharam a noite toda e não pescaram nada fora de um propósito. Aí Jesus, ele fala: então agora vocês lancem a rede para o lado direito do barco. O lado direito diz respeito à autoridade. O lado direito, sabe, diz respeito a uma direção correta. O lado direito diz respeito ao favor. Eu te sustentarei, te pegarei pela mão direita, te segurarei pela destra da minha justiça, mão direita. Colocarei à direita as ovelhas e os bodes do lado esquerdo, a autoridade. Jesus fala então: obedeçam a direção que eu estou dando a vocês. Porque Jesus estava dizendo: até agora vocês trabalharam e não pescaram nada porque estavam sem direção. Mas agora eu estou aqui na praia, vocês não entenderam que sou eu ainda. Como de repente você não está entendendo que no meio desta luta e desse problema, Jesus está ali. Você não está enxergando, mas Ele está ali. Você não está vendo, mas Ele está ali. Você não está sentindo, mas Ele está ali. Você não percebeu, mas Jesus está ali. Vocês trabalharam a noite toda com a capacidade, dentro da expertise de vocês, e não pescaram nada. Agora eu vou dar uma direção para vocês. Jogue a rede do lado direito. Quando fala joga a rede do lado direito, parece que eu vejo Pedro, porque todos nós temos um Pedro dentro de nós. Todos nós temos um Pedro aqui dentro. O Pedro
dentro de mim, às vezes ele já acorda aflorado. E aí eu só preciso da graça de Deus para me reposicionar. Olha para quem está ao seu lado, dá uma olhadinha, vê se ele tem cara de Pedro. Pastor, mas Pedro não tem cara. Ele tem um jeitinho de Pedro, ela tem um jeitinho de Pedro? Tem gente que é tão meigo, né? Tão meigo que não tem jeito de Pedro. Ah, irmão, pisa no pé. Fala fora do tom. Então Jesus está dizendo: eu estou dando uma direção, me obedeçam. O lado direito é o lado da obediência. Não é o lado da precipitação, como eles ficaram a noite toda. É o lado da obediência. Aí parece que eu vejo o Pedro. Quem que é esse camarada? Sou expert na pesca. Tenho barcos de pesca, nasci, moro aqui. Conheço tudo aqui, eu tenho cheiro de peixe. Aí vem um camarada forasteiro dizer para mim, querer me ensinar a pescar, mandando jogar do lado direito. Aí Jesus, lado direito. Aí parece que eu vejo alguém no barco, mais comedido, dizendo: Pedro, não custa nada, a rede já está aqui mesmo. Aí parece que eu vejo o Pedro falando: trabalhamos lá no meio do mar da Galileia, 30 metros de profundidade, 153 espécies de peixes aqui dentro desse mar da Galileia existem. 150 nações existiam naquela época. A 30 metros de profundidade, nós não pescamos nada. Você acha que eu vou jogar a rede aqui a 90 metros? Vai enroscar a rede, tem 2 metros de água. Parece que eu vejo alguém dizendo: Pedro, não custa. Digo eu, não a Bíblia. Não custa. Parece que eu vejo o Pedro dizendo: tá bom, então vamos, mergulha aí, vamos soltar a rede. Quando solta a rede, vamos puxar. Parece que eu vejo os discípulos começando a puxar. Começando a puxar. Aí alguém fala: Pedro, pegou alguma coisa. Aí Pedro vai e fala assim: enroscou. Eu não falei que não era para jogar? Enroscou. Porque tem crente que é assim. Enquanto tem um querendo dizer assim: vamos comprar que vai dar certo, vamos alugar que vai dar certo, né? Aí tem alguém do lado dizendo assim: tá vendo, eu não falei que ia dar errado? Eu avisei. Você tem alguém assim na sua casa? Que depois, quando não dá certo, te avisou e não dá certo, fala para você assim: eu te avisei. Tem um marido lá assim? E uma esposa tem também? Tem? Ah, então tá bom. Tá? Enroscou Pedro. Aí Pedro, tá vendo? Eu falei, não era para jogar. Ele não entende de nada, aquele camarada, não sei nem quem é. Vocês fizeram eu dar ouvido para ele. Aí parece que eu vejo alguém dizer assim: Pedro, mas está se mexendo. Aleluia. Pedro, mas não está imóvel, está mexendo a rede. Aleluia. Parece que eu vejo o João, o escritor, o apóstolo amado, indo lá para confirmar. E Pedro, é verdade, está mexendo. Mas ninguém percebeu ainda nada a respeito do forasteiro que está lá na beira da praia. Aí parece que eu vejo João, olha só, ele diz assim, ele fala assim: olha, Pedro, 30 metros não pescamos nada a noite inteira. A 2 metros aqui eu não consigo pegar, pelo jeito é muito peixe. Aleluia, glória a Deus. E ninguém percebe nada. Por quê? Porque a maioria tinha pouca intimidade com Jesus. A maioria estava seguindo Jesus para ver multiplicação e aprender com ele. Mas a Bíblia diz que tem um discípulo chamado João, que é o escritor desse evangelho, que a Bíblia diz que ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Jesus chamou João de amigo, tinha intimidade. Então quando João percebe que a 30 metros a noite toda não pescou nada, mas agora a 2 metros de profundidade tem peixe na rede, João logo lembra: peraí, isso não é coisa para a natureza, isso não é coisa natural, isso não é coisa que qualquer pescador pode fazer, e isso é coisa que eu nunca vi. E quem faz coisa que eu nunca vi, que além da natureza, só conheço um. Essa pessoa que está lá não é um forasteiro. Pedro, esse que está lá é o nosso mestre, ele é Jesus. Pedro, aleluia. Quando você tem intimidade com Deus, a sua visão é ampliada.
Quando você tem intimidade com Deus, o teu discernimento é potencializado. Quando você tem intimidade com Deus, aleluia, as coisas ficam claras diante de você. Alguém dentro da tua casa está vendo o diabo se levantar. Você está vendo Deus provando vocês para aprovar, por ter algo grande para entregar para vocês. Alguém está olhando para você e dizendo: você está perdido, vai falir, não vai dar certo. Você está dizendo: não, é Deus colocando as coisas no lugar, então eu vou descansar, não vou murmurar, porque o meu Deus, Ele sabe o que é melhor para mim. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quando João diz ao Senhor, eu entendo que Deus estava dando uma resposta. Aleluias. Meus filhos, não é técnica, não é técnica, é obediência à minha palavra. Talvez você seja um PhD em alguma coisa, talvez você seja doutor, mestre em alguma área, mas você não está aí, não conquistou o que você conquistou devido ao seu canudo, ao seu conhecimento. Tudo isso é bom e continua. Você só está aí, conseguiu e conquistou o que você conquistou por causa da obediência à palavra do teu mestre. Glória a Deus, por causa da palavra. Deus queria fazer eles romper com a técnica. Não adianta pintar a parede de preto, iluminação, caixas de som de primeira, de qualidade de última geração, um teclado maravilhoso, uma bateria ótima, um equipamento de primeira, som de primeira, telão. Não adianta nada disso se não existir a manifestação da glória de Deus no ambiente. Aleluia. Porque tudo isso é bom, mas o que faz a diferença aqui é a presença de Jesus. Aleluia, e obedecer a ordem de Jesus é o que move nossas vidas. Então continue servindo a Deus, priorizando a Deus, adorando a Deus, crescendo em Deus, temendo a Deus, obedecendo a Deus, porque quando você continua fazendo estas coisas, tudo que você precisa e todas as suas necessidades, elas são supridas em Cristo dia após dia, e você vai poder dizer como salmista, que eu estou velho, já fui moço, mas eu nunca vi a minha descendência mendigar o pão. Então continue adorando a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aleluia. Deus queria fazer eles romper com a técnica. Glória a Deus. Como é bom alguém cantar com técnica, mas se não tiver graça, é apenas um, como chama lá que vira a cadeira? The Voice. Mas quando sobe alguém aqui, canta com técnica, aleluias, o céu começa a gotejar. O céu começa a gotejar azeite. E o azeite que desce do céu encharca quem canta, quem prega. E o azeite que encharca quem canta e quem prega começa a respingar na igreja. Aleluia, aleluia. Aí não precisa pedir para você dar glória, não precisa pedir nada, 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 porque o que vai respingando em você vai inundando a tua alma, vai curando tuas feridas, vai te moldando, vai trabalhando no seu caráter. Glória a Deus. E você vai percebendo que aqui é o melhor lugar do mundo para se estar. Oh, glória a Deus. Sabe por que Jesus queria fazer eles romper com a técnica? Porque Jesus queria levar eles para um outro nível. Um outro nível. E quando Jesus quer levar alguém para um outro nível, Jesus não dá jeitinho, Jesus causa rupturas. Jesus causa rupturas. Até ali, eles eram discípulos. Dali em diante, eles se tornariam apóstolos. Porque ali, Jesus já está no último momento antes de ser levado ao céu. Jesus havia ressuscitado. Aparece para eles, para poder agora fazer a formatura dos discípulos. Talvez hoje você está num momento de crise na sua vida, crises interiores, muitas perguntas, e não está entendendo nada.
Mas provavelmente Jesus está lá na beira da praia, esperando você entender o momento que você está passando. Porque era o último momento deles como discípulos, como alunos. Aluno significa tracinho lunos, sem luz, sem entendimento. Agora, eles iam se tornar apóstolos, porque eles não teriam mais a presença física de Jesus com eles. Eles não teriam a presença física de Jesus mas depois de 50 dias, eles teriam a presença de Jesus dentro, Até ali Jesus estava mas em Atos 2, Jesus vem e se manifesta através do Espírito Santo e começa a habitar Glória a Deus. Jesus não está com você. Não. Isso é evangelho. Na época do evangelho, Jesus estava Hoje, Jesus está Quando falamos Jesus está ao seu lado, é um termo figurado. É um vício de linguagem. Porque hoje Deus está É muito melhor do que Jesus estar E eles não entendiam isso. Então eles iam subir de nível. Iam pegar o canudo da formatura, para deixar de ser aluno e agora começar a exercer a função. E Jesus então faz uma ruptura, mostra para eles: para com isso, definitivamente vocês não entenderam que eu tirei vocês dessa vida. A partir de agora, vocês precisam entender de uma vez por todas que não tem como mais voltar atrás. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e fala com todo carinho: não adianta querer voltar mais atrás. Sabe por que Jesus às vezes faz ruptura nas nossas vidas? Porque existem ambientes que você começa a crescer tanto que existem ambientes que não te cabem mais. Não adianta. Você já percebeu quantas pessoas boas passaram na sua vida? E se foram? E deixaram você mal. Lá elas estão bem, e você melhorou aqui. Porque aquilo que é bom por um tempo, de repente pode atrapalhar por muito tempo. Então, existem momentos em que Jesus está nos elevando de nível, para nos colocar num outro ambiente. Porque alguns lugares não nos comportam mais. Tem lugares que não vão te comportar mais daqui uns dias. Existem amizades que serão separadas, distanciadas, podem durar, mas serão distanciadas. Por quê? Porque Jesus tem um novo espaço para você, um novo tempo para a tua vida. Aleluia. Momentos foram bons, mas para um tempo determinado. Já foi provado isso, que uma amizade que dura mais de 5 anos é uma amizade top, verdadeira. Porque a maioria delas não duram isso. Não duram isso. E amizades verdadeiras são pessoas que falam a verdade, mesmo que deixe você chateado, que me deixe chateado. Existem pessoas aqui na igreja que eu conheço desde 2004, outros de 2010, que já me falaram coisas que eu não gostaria de ouvir, e eu também já falei coisas que eles não gostariam de ouvir, porque isso é amizade, não é quem te adula, não. Então Jesus fez isso para que eles pudessem entender essa realidade. Agora vocês vão deixar de ser amigos de todo mundo. Agora vocês vão se tornar inimigos da maioria. Mas eu não estarei eu estarei dentro de vocês, dando graça, sabedoria e discernimento. Glória a Deus. Jesus, quando quer, irmão, fazer esse tipo de coisa, Jesus não dá um jeitinho, Ele derruba a tenda. Ele derruba a tenda. Aconteceu com Abraão. Precisou o pai de Abraão, o irmão de Abraão morrer, e Deus fala: sai daí do meio da tua parentela. Deus derrubou a tenda. Moisés precisou sair do Egito depois de matar um egípcio. Precisou derrubar a tenda para ele poder libertar o povo. Gideão, ele teve que derrubar os ídolos e ser perseguido por toda a tribo dele, para ele poder se tornar quem ele foi. Eliseu teve que olhar para sua lavoura e falar: eu vou matar os bois, fazer um churrasco, para eu nunca mais
mais voltar para lá. Então se prepara, porque a presença do Senhor nesses últimos dias vai fazer você romper em algumas áreas, mas para você ocupar o espaço que Jesus tem preparado para te dar, você precisa entender que algumas tendas serão derrubadas, que algumas rupturas haverão. Então não reclama, não chora, não murmura, porque novos tempos de vitória estão vindo do céu para a tua vida. Tem alguma coisa para comer? Temos não. Pescamos nada. Jogou a rede? Joguei. Pegou peixe? Peguei. Então vem. Vem para cá. Aleluia. Vem. Quando eles chegaram na praia, aquele que perguntou se tinha pão e peixe, já estava com a fogueira acesa e o peixe assado. Porque Jesus, quando Ele te chama, eu aprendi algo esses dias. E para onde Jesus aponta, Ele paga a conta. Diga, para onde Ele aponta, Ele paga a conta. Glória a Deus. Desce do barco, vem comer. Mas peraí, o senhor perguntou se eu tinha? Eu não tinha. E o senhor arrumou aonde? Por quê? Porque quando Jesus chama, muda a gente de estágio, de nível de vida, Jesus já tem tudo preparado. Jesus já tem tudo preparado para você. Jesus é o Deus da provisão. Jesus é Deus do infinitamente mais. Glória a Deus, aleluia. Eles deixariam de ser alunos e se tornariam apóstolos. Glória a Deus, aleluia. Só João teve esse discernimento. Quando eles chegam na praia, preste atenção. O primeiro que chega na praia é Pedro, impulsivo como sempre. Quando ele chega na praia, Jesus está ajoelhado do lado de um braseiro, com um peixe em cima do fogo. Aleluia. Jesus nos coloca em situações e nós não percebemos, mas todas as situações que Jesus nos coloca são intencionais. Se você ir lá em João capítulo 18, você vai perceber que Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro estava do lado de quê? Do quê? Quando negou Jesus 3 vezes. 1, 2, 3, quantas? 3 vezes. Pedro estava do lado de um braseiro. Agora Jesus chama, Pedro vem correndo, nada na frente de todo mundo, chega na praia ofegante. Quando ele chega do lado do braseiro, antes de olhar para Jesus, ele olha para o braseiro e lembra que negou Jesus 3 vezes ali atrás. Porque primeiro ele nega Jesus 3 vezes. Agora Jesus restaura Pedro do lado, no mesmo ambiente que ele havia negado. Sabe o que é isso? Jesus querendo te restaurar no lugar onde você deslizou. Jesus querendo tratar você, glória a Deus, no mesmo ambiente em que você vacilou. Jesus querendo trazer você para perto dele, para restaurar a sua comunhão com ele. Glória a Deus. A brasa acesa simboliza a presença do Espírito Santo dentro deles. O peixe simboliza: eu te chamei vocês para ganhar almas. Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Glória a Jesus. Fica de pé, por favor. Jesus nunca recebe ninguém de mãos vazias. Nunca recebe ninguém de mãos vazias. O texto fala que quando eles puxaram a rede, 153 grandes peixes. A quantidade de espécies que existia no mar da Galileia, 153. 153 grandes peixes. A quantidade de povos que existiam naquele tempo, 153. Dizendo: quando eu chamo vocês para a minha obra, eu vou suprir a necessidade de vocês em qualquer espécie. Qualquer espécie de necessidades eu vou suprir. E 153 estava dizendo para eles: eu vou usar vocês para ganhar todas essas 153 nações para mim. Para isso que Jesus nos chamou. Para ganhar almas. Para viver a intensidade do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Jesus chama eles para comer. E na cultura judaica, chamar para comer significa: eu te aceito ao meu lado. Chamar para comer junto significa: eu quero ter um relacionamento mais profundo com você.
Chamar para comer juntos significa: eu estou restaurando a paz entre você e eu. Aleluia. Talvez você chegou aqui hoje meio brigado com Deus, meio brigado com Jesus. Talvez você chegou aqui hoje meio desanimado da vida, e veio porque era domingo, porque receberíamos convidados ilustres. Talvez você chegou aqui porque alguém te convidou, mas Jesus está chamando você para se aproximar da fogueira, porque Ele está dizendo: eu quero novamente ter relacionamento com você, eu quero novamente ter comunhão com você, eu te aceito novamente, porque você ainda é filho, você ainda é filha. Existe alguém aqui nessa manhã que gostaria de ter esse encontro com Jesus, esse reencontro com Jesus, de vir para a praia e se assentar à mesa com Ele? Existe alguém nessa manhã que gostaria hoje de reatar a sua comunhão com Jesus, para que Jesus se revele a você como Deus que supre todas as necessidades, como Deus que muda a tua história, como Deus que muda a tua vida? Tem alguém? Quero conhecer você. Levante uma de suas mãos. Onde você está? Onde está você? A primeira pessoa já está aqui. A primeira pessoa está aqui. Onde está a segunda pessoa? Obrigado. Onde está a segunda pessoa? Você que está aqui hoje você entendeu que ainda há esperança para a tua vida, que não está tudo terminado. Não. Tudo está só começando para você. Onde você está? Você quer tomar uma decisão hoje de vir à mesa, aleluia, se assentar ao lado de Jesus. Onde está a terceira pessoa? As portas do céu estão abertas para você. Jesus está lá à beira da praia, dizendo: filho, chamando você de filho, chamando você de filha, dizendo: vem, porque eu tenho peixe para você, vem porque eu tenho fogo para aquecer o teu coração. Onde você está? Venha correndo, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, vença o medo, porque Pedro, quando ouviu João dizer: é o mestre, Pedro vestiu a roupa, vê se tem condição, vê se tem lógica. Pedro vestiu a roupa e mergulhou para se encontrar com Jesus. O normal seria tirar a túnica para mergulhar, mas ele não, ele ficou tão assustado com aquela verdade, ele fez o caminho inverso, ele vestiu a roupa para mergulhar. Faça o inverso hoje. Satanás está querendo te prender, aleluia, mas Jesus está dizendo: vem filho, vem filha. Rompa com as estruturas hoje, rompa com a religiosidade hoje. Você que não entregou a vida a Cristo ainda, você que quer ter um encontro com Jesus, corre, vem, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Onde você está? Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto a Bebel vai adorar, você tem possibilidade de vir aqui ainda. De repente você está machucado, de repente você está ferido. Tem mais uma pessoa. O céu está aberto. O céu não entrou em crise. Onde você está? Eu tenho que parar, já passei da hora, gente. Mas eu não posso deixar você ir embora assim. Você que está vivendo uma crise, esse apelo é diferente. Você que está vivendo uma crise interior, pescando a noite toda, mas você não pesca nada, porque você está usando sua razão, seu intelecto, a sua emoção. Você está tentando resolver o problema do seu jeito, igual os discípulos estavam, e não está dando certo.
Jesus quer que você obedeça a sua palavra e jogue a rede do outro lado. E jogar a rede do outro lado hoje é você que está vivendo isso, mesmo sendo servo e serva do Senhor. Aleluia. É sair, se você está vivendo isso, é muito direcionado. Corre, vem aqui, dobra o seu joelho. Eu quero pedir para os nossos pastores orarem por você. Amém. Enquanto ela louva, fique à vontade, pode ajoelhar aqui. Amém. Fique à vontade, Fidel.